Aleluia, que todo o meu ser te louve, Senhor. Com essas palavras, nós chamamos bem-vindos a todos os nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando nesse momento de culto, nesse momento de adoração. Eu quero já de início fazer um agradecimento ao nosso pianista, ao Sávio, que gentilmente nos mandou todos os hinos que nós vamos ouvir durante esse nosso culto. O Sávio é o pianista de nossa congregação Cristo de Uberlândia. Também agradeço a mãe dele, que sempre posta os nossos vídeos, os nossos cultos, estudos bíblicos no YouTube. Muito obrigado aí, tá, Sávio? Bom, nós queremos então iniciar esse nosso culto em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, sempre é muito importante, ao nós nos aproximarmos de Deus, reconhecermos a nossa afabilidade, confessar os nossos erros e pecados, afinal Deus é santo, Ele é tremendo, Ele é todo-poderoso, e além de nós o amarmos, nós também o tememos, e o tememos por causa justamente de nossas fraquezas. Mas não precisamos ter medo dele depois, ao nos aproximarmos humildemente, porque ele diz que não lançará fora de jeito nenhum aquele pecador que chegar a ele arrependido. E inclusive há júbilo e alegria no céu por cada pecador que se arrepende. Então, o que nós queremos fazer com que o céu se alegre hoje conosco, reconhecendo os nossos erros, nossa indignidade, e através de uma oração, confessando a Deus os nossos pecados. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente nas tribulações. Se nós dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Portanto, confessemos em oração a Ele os nossos pecados. Ó Deus de toda a misericórdia, nós te confessamos que já por natureza somos injustos e impuros e que temos pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Tanto pelo que fizemos, como também pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Bem, tendo através, então, dessas palavras, desta oração, confessado os vossos pecados, e confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, então eu, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, posso vos anunciar a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, nós queremos ler o salmo escolhido para esse nosso quinto domingo de Páscoa, que nós encontramos o salmo 146, Louvor a Deus, o Rei Eterno. Inclusive esse salmo, na quarta-feira passada, nós fizemos o nosso estudo sobre esse salmo, nosso devocional, nosso estudo bíblico. Ele está também nessa mesma página do Facebook. Se alguém quiser acompanhar, é uma palavra muito consoladora, esse Salmo 146, que nós procuramos então, através do estudo, detalhar, né, e aplicar, digamos assim,
na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, na quarta-feira passada, nós fizemos uma reflexão sobre esse interessante Salmo 146, que é o salmo desse domingo de amanhã, e que queremos ler. É louvor a Deus, o Rei eterno. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus. Cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam ao pó da terra e naquele dia todos os seus planos se acabam. Mas feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe sua esperança no Senhor, seu Deus, Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Kyrie eleison, ó Senhor misericórdia. Christe eleison, ó Cristo misericórdia. Kyrie eleison, ó Senhor misericórdia. Vamos orar. Ó Deus, nós te pedimos que coloques bons sentimentos e boa vontade em nossos corações, para que possamos amar e confiar nas tuas promessas e que nas múltiplas mudanças deste nosso mundo, nossas mentes sempre se fixem na verdadeira alegria que é a tua salvação. Nós te suplicamos isso mediante Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor, que vive e que reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para todo sempre. Amém. Nós queremos ler agora do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, os versículos 1 a 9, e depois do capítulo seguinte, 7, o finzinho da defesa desse grande homem, primeiro mártir da igreja cristã, Estevão, e queremos ler ali o início do versículo 2 e depois do capítulo 7, os versículos 51 a 60. Nós vamos começar então no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, versículos 1 a 9, e depois pulamos para o capítulo 7. Então, 6, 1 a 9. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. E os que tinham sido criados foram da terra de Israel, começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo
e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar em Jerusalém e o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais. Era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes milagres e maravilhas entre o povo. Mas ficaram contra eles alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus que tinham vindo da cidade de Cirene e Alexandria. Estes e outros judeus da região da Sicília e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão. E aí nós vamos ver a defesa de Estevão e o desfecho final no capítulo 7, versículos 2 e depois 51 a 60. Capítulo 2, a primeira parte, Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos. E aí ele continua o seu discurso. E depois, continuando nos versículos 51, como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como os seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram mensageiros de Deus que no ano passado anunciaram a vinda do bom servo, e agora vocês traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido a essa lei. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus e então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão clamava a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes essa gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Assim terminam as palavras aqui do livro de Salmos, de Atos dos Apóstolos. Nós queremos ler também a segunda leitura bíblica agora, que encontramos em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 2 a 10. E nós queremos usar esse primeiro versículo desta leitura depois como base da nossa reflexão hoje, dia que nós lembramos amanhã, o Dia das Mães. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 2 até versículo 10, onde lemos: Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Pois como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite, pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião como pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido.
Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte das Escrituras dizem: esta é a pedra que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Assim termina essa leitura de 1 Pedro 2, 2 a 10. Queridos irmãos, o Evangelho para esse quinto domingo de Páscoa, nós encontramos em João capítulo 14, versículos 1 a 14, onde lemos, Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e me têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e vocês ainda não me conhecem? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: mostra-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é que faz o seu trabalho. Creio no que lhes digo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Assim termina o Santo Evangelho. Vamos confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Eu escolhi esse texto para nossa reflexão de hoje. Na verdade, vou um pouco além do texto, trago outros textos bíblicos também, mas lembrando especialmente amanhã, o Dia das Mães, eu achei bastante interessante esse versículo 2, aqui de 1 Pedro, capítulo 2, que diz assim: sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Então amanhã, Dia das Mães, nós temos inclusive na nossa congregação uma mãe que teve bebê na semana passada e outra deve ter por esses dias. É a Tatiana, que teve o João Pedro, lá em Patrocínio, e a Daiane, que terá a Yala. Mães, então. E uma das coisas muito importantes na maternidade, certamente é a amamentação. Há um tempo atrás, talvez quando a indústria de leite em pó, digamos assim, com sua propaganda, tentou talvez convencer a população de que talvez seria até mais saudável usar o leite em pó, e parece que houve assim uns anos atrás uma redução bastante grande da amamentação materna, como sendo uma coisa talvez assim não muito civilizada. Mas felizmente nos últimos anos, por iniciativa principalmente de médicos, e enfim, né, há uma valorização novamente da amamentação materna. Ela é muito importante. Nós sabemos que o leite materno ele tem anticorpos e a criança desenvolve evidentemente bem mais saudável. Eu tenho uma filha que tem uma filha, a Catarina, já em setembro agora faz 2 anos, e desde nenenzinho até agora ela não parou ainda de amamentar, apesar de já consumir outro tipo de alimentação, mas a amamentação continua e ela é muito saudável. Então é muito importante a amamentação. Eu sinto muito por um colega pastor nosso do distrito, o Gilson Persic, que tem uma filha, a Alissa, que deu à luz há 2 semanas atrás ao Arthur. Ela está fazendo quimioterapia e além da dificuldade por qual passa essa mãe, filha desse pastor, Gilson Persic, queremos incluir também nas nossas orações, ela não pode amamentar o pequeno Arthur, então é um duplo prejuízo, né, tanto para o bebezinho como para a própria mãe, que precisa fazer o seu tratamento e está impedida, portanto, de amamentar o seu bebê. Então isso é muito importante, a amamentação. E aí, usando esse símbolo da amamentação, Deus diz que nós deveríamos ser assim como bebezinhos também, e desejar
como a criança, o bebê, ele deseja ardentemente a amamentação. Eu sei, a minha netinha, quando a minha filha vem do trabalho em casa, ela a primeira coisa que quer é mamar, né? E isso é bastante forte. Ela gosta já de uma série de outras comidas, outros tipos de alimentações, ela come fruta e etc., mas ela quer começar, a primeira coisa é a amamentação, e bastante saudável. Então, o apóstolo aqui, ele usa esse símbolo da importância da amamentação, da saúde que existe nessa amamentação, e, enfim, ele coloca a palavra de Deus também como sendo uma espécie de leite materno que Deus nos oferece e que nos dá saúde. A palavra de Deus, que nos faz crescer para a salvação. Porque a palavra de Deus, ela nos anuncia o Evangelho. A palavra de Deus, ela purifica o nosso coração desse vírus destrutivo que é o pecado, que é a nossa corrupção, que é a nossa condenação, que é a própria morte, que ele retira através do perdão na sua graça. Então a graça de Deus, o evangelho de Deus, ele é muito comparado, ele é comparado aqui então por Pedro, pelo apóstolo, como um leite materno que nós devemos desejar, assim como o bebezinho deseja, e ao mamar ele tem garantido não só a sua fome saciada, mas principalmente a sua saúde garantida e os anticorpos necessários para ele enfrentar as doenças que normalmente atacam as crianças e das quais ele está livre. Então nós também nos livramos das consequências do pecado através do Evangelho, através da graça de Deus, e desejamos desejar, como o bebezinho deseja o leite, nós desejar a palavra, ao participar dos cultos, ao lermos a Escritura Sagrada, ao nos encontrarmos nesses momentos de adoração. Esses momentos de adoração em que nós celebramos o Evangelho, celebramos a palavra, nós queremos nos tornar como bebês, desejando esse Evangelho que vai nos dar a nossa saúde principal, que é a saúde espiritual, para podermos enfrentar todas as tentações e os desafios destrutivos aqui desse mundo. Mas acontece na Escritura Sagrada, em outros momentos também, algumas relações com esse papel de mãe, né? A relação de Deus conosco, né? Uma relação que usa também esse símbolo da mãe. Eu gostaria de citar aqui em especial um texto do Antigo Testamento, que nós encontramos em Isaías 49, versículo 5, onde nós lemos, né, o texto. Quando eu ainda não havia nascido, o Senhor me escolheu para ser o seu servo, a fim de que eu reunisse o seu povo e trouxesse de volta para ele. E continua aqui, o Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de você. Então, uma das características da mãe é não se esquecer do seu filho, né? E principalmente do seu bebezinho. Tem mães, por exemplo, que até logo que o bebê nasce tem dificuldade de relaxar e dormir muito tranquila. Fica mais ou menos até desperta porque precisa amamentar o bebê. Quando alguma coisa não tão normal para a mãe acontece com o bebê, ela se preocupa extremamente
com a saúde e com a segurança do seu filho. É uma característica da mãe. Ela se preocupa com seu filho. Aliás, essa é uma característica do amor. O amor, ele se importa. O amor, ele se preocupa. O amor, muitas vezes, ele sofre pelo outro, principalmente quando quem ama desconfia que o outro está numa situação difícil. E a mãe, muitas vezes, fica muito preocupada com seu filho. Aí, o exemplo aqui do profeta Isaías será que é possível uma mãe esquecer do seu filho? Isso é uma coisa praticamente impossível, uma mãe esquecer do seu bebê. Será que uma mãe pode esquecer de forma que seu bebê morra de fome? Será que ela vai se esquecer de dar de mamar para o seu filho, para o seu nenenzinho? Claro que não. Isso é muito difícil acontecer. Mas ainda que isso venha a acontecer, né, jamais isso aconteceria com Deus, porque Deus cuida, porque Deus protege, porque Deus guarda, porque Deus nos guarda e protege como uma mãe. E muito mais do que uma mãe. Se a mãe se esquecer do filho, Deus jamais se esquecerá. E um outro texto que eu acho muito bonito, do Salmo 139, mostra essa relação de companheirismo da mãe com Deus na obra da criação. Evidentemente que o pai participa, mas é a mãe principalmente que participa, é a grande companheira de Deus na obra da criação. Porque já lá no útero da mãe, o bebezinho que está lá ainda, talvez bem no começo da gestação, não tem nem forma ainda de nada, é uma célula apenas em desenvolvimento, mas Deus já está lá cuidando e traçando os destinos desta criança. Então é uma relação de companheirismo de Deus com a mãe. E eu leio esse trecho desse Salmo 139, que coloca isso de uma forma muito bonita. Tu criaste cada parte do meu corpo. Cada parte foi criado lá dentro da mãe. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Então é Deus que está fazendo lá no útero da mãe o bebezinho, a criança. Tu vieste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga de minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Tu me viste antes de eu ter nascido. Ele diz assim, os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Então esse é o companheirismo que existe entre Deus e a mãe. Essa presença de Deus na gestação já protegendo e cuidando da mãe. Então nós lembramos aqui, especialmente a nossa irmã Daiane, que vai ter a Ayla, né? Deus está presente, Deus está protegendo o bebezinho e certamente vai nascer com saúde e já tem os seus dias ali determinados no livro da vida por Deus. Por isso, nesse Dia das Mães, nós queremos destacar esse papel fundamental das mães, esse compromisso, essa relação de companheirismo com Deus na obra da criação. Evidentemente que ela é importante também no papel do pai, mas especialmente na mãe. E mais difícil ainda, eu diria, nesse nosso país, aqui no Brasil, onde as mães lhes é exigido cada vez mais uma formação profissional, um trabalho, a renda da família muitas vezes depende do trabalho da mãe e cada vez mais mães precisam trabalhar.
e ao elas voltarem para casa, em geral, tem uma dupla jornada de trabalho bastante difícil e uma sobrecarga bastante grande. Então, para essas mães, nós também queremos pedir a proteção e o cuidado de Deus, para que Deus as proteja, para que Deus lhes dê forças para poder encarregar as suas dificuldades, os seus problemas, a sua jornada dupla ainda nesse país onde ainda, infelizmente, impera tanto o machismo e muitas vezes a cooperação do homem não é como deveria ser. Mas, infelizmente, isso é uma realidade bastante forte, cultural ainda de nosso país, mas esperamos que com o tempo isso comece a melhorar pela graça de Deus. Mas, enfim, né, desejamos então a todas as mães que Deus Espírito Santo as recompense por esse dom maravilhoso, que é o dom de ser mãe, e esse dom maravilhoso também de levar os seus filhos, as suas crianças, para Jesus, para Deus, lembrando a elas que elas são também um resultado da graça, da misericórdia e do amor de Deus. E que a fé também seja implantada nos seus corações através do batismo, levando essas crianças depois à igreja, levando essas crianças à escola dominical, levando essas crianças, enfim, a Jesus, a Deus, através do testemunho fiel. Que Deus abençoe assim todas as mães, em especial nesse Dia das Mães. Que assim seja, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos levar agora as nossas mentes a Deus em oração. Onipotente Deus, Tu és digno da adoração de todos nós e com humildade te agradecemos pelas muitas bênçãos que Tu derramaste na vida de cada um de nós, tanto bênçãos materiais quanto espirituais, que sem mérito da nossa parte Tu nos concedeste. De modo especial, nós te agradecemos porque podemos, nesse momento, inclusive, de dificuldade, de crise, ouvir a Tua palavra no conforto de nossa casa, mesmo não podendo ir na igreja e poder participar da Santa Ceia. Mas recebemos a Tua palavra e Teu Espírito Santo, assim, também age nos nossos corações, na nossa vida, nos trazendo conforto, fé e esperança. Suplicamos-te, Senhor, que preserves o Teu reino entre nós. Conceda à Tua igreja no mundo todo que possa pregar a Tua palavra com sabedoria. Por isso, dê à igreja sempre pastores e mestres fiéis que preguem Tua palavra sempre no poder do Teu Espírito Santo. Ajuda aqueles que ouvem a Tua palavra a confiarem nela. Envia mais trabalhadores, mais pastores, mais testemunhas da Tua palavra ao mundo. Por Tua misericórdia, lembra de todos aqueles que se opõem à igreja e à fé. Protege o Teu povo em todo tempo de perigo e tribulação, e que possamos, em fraternal unidade com todos os irmãos, continuar o nosso esforço na propagação do Teu reino e da fé, e assim, por fim, recebermos a salvação das nossas almas. Concede a Tua graça a todas as nações, olha especialmente a nossa pátria, aos seus habitantes, principalmente nesse momento em que a nossa população tanto sofre por causa
da Covid-19, que tem afetado tantas famílias e ceifado também tantas vidas. Bondoso Deus, nós queremos colocar o nosso povo nas tuas mãos, nós queremos colocar principalmente nossos irmãos nas tuas mãos, que tu os protejas e guardes com tua graça. Manda teus santos anjos, especialmente nos hospitais, abençoando os médicos, para que eles, e os enfermeiros e os cuidadores, para que possam cuidar bem e tratar bem também dos enfermos. Bondoso Deus, abençoa médicos, enfermeiros, abençoa todos aqueles que estão agora nesse momento em atividades especiais e muitas vezes se arriscando para o bem da nossa sociedade. Bondoso Deus, nós queremos te pedir então, em especial por todas as mães, em especial as mães de nossa congregação, as mães, inclusive as mães duas vezes já, porque são avós de nossa congregação, né? Pela alegria que ela de poderem ver os filhos dos seus filhos. Abençoa todas essas mães por causa da dedicação, do exemplo e do amor e, enfim, por terem cumprido bem e estar cumprindo bem o seu compromisso de companheiras tuas na obra da criação e no cuidado de teus filhos em primeiro lugar, em segundo lugar, filhos destas mães que cuidam deles e os receberam de tua divina graça e misericórdia. Bondoso Deus, eu quero orar aqui especialmente pela minha mãe, a dona Gisla, que agora, mês de maio, completa 85 anos. Te agradeço por essa mãe maravilhosa que tem. Te agradeço também pela mãe dos meus filhos, a Luzinete, que está aqui comigo, né? A mãe dos meus filhos, Caroline, Thaisa e Guilherme. Né? Eu te peço também em favor das mães da minha família, a Caroline, minha filha, a Thaisa, minha filha, e a minha nora, a Nayara. Bondoso Deus, eu te agradeço por esse presente que tu deste na quinta-feira para Tatiana, com a vinda ao mundo do João Pedro. Abençoa a mãe e filho, para que possam assim continuar nesta vida como filhos teus e ser uma bênção para a família como um todo. Peço-te um especial cuidado para a Daiane, que vai ter a sua filhinha, a Ayala, nos próximos dias. Bondoso Deus, também quero orar pela filha do pastor Gilson Persic, nosso colega do distrito Bandeirantes, que tem uma filha que teve bebê também há 2 semanas atrás. A Alissa teve o filho Arthur, e a Alissa está com problema de saúde e nem pode amamentar o Arthur. Bondoso Deus, cuida dessa família também com tua misericórdia, graça e amor. Enfim, ó Deus, eu quero nesse momento te agradecer por todas as tuas bênçãos. Olha para as nossas famílias que estão reclusas em casa, olha em especial cuidado com aqueles que estão mais impacientes, que gostariam já de sair, dê humildade para aqueles que acham que têm toda a coragem do mundo e que podem enfrentar essa pandemia sem risco, mas é um risco bastante grande. Bondoso Deus, faz com que as pessoas escutem as autoridades sanitárias, que saiam com máscaras conforme é exigido, evitem sair de casa desnecessariamente, dê paciência a essas pessoas e inteligência também aos pesquisadores, cientistas, médicos, enfim, para que possam encontrar uma alternativa, talvez de cura, se assim for da tua vontade. Bondoso Deus, nós reconhecemos como nossa vida é pequena, como nossa vida é frágil, e confiamos na tua misericórdia e graça, porque sem ela nós não sobrevivemos. Bondoso Deus, em especial te agradecemos pelo perdão, pela paz, pelo evangelho que tu nos ofereces a cada um de nós. Te pedimos isso e agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.